Meu amigo Paulo Scaff, bom dia, como vai você? Bom dia, estou ótimo, Datena. E você, como é que tá? Eu tô mal, graças a Deus, muito obrigado, mas não tô tão mal como normalmente eu estou. Tô cansado por causa dessas medidas. Eu espero que sua senhora esteja melhor. Sua senhora estava com um problema no ciático, já está melhor, ô Paulo? Tá melhor, obrigado. Obrigado, Datena, tá melhor sim. Mas demora um pouco, viu? Até Demora um eu pouco. comentei, Esse eu negócio aí não comentei com resolve você, rápido, você me não. falou, diga para ela que leva uns 20 dias. Eu disse isso para ela e realmente já vai fazer quase 10 dias essa história. É. E eu acho que está melhorando, mas é a recuperação lenta mesmo. Bom, com esse negócio da crise, eu estou quase aviando receitas de hidroxicloroquina, de cloroquina, de remdesivir, de tanto que eu ouço falar disso. Bom, Paulo, bom dia. O grande detalhe é que nós vivemos uma crise, sim, sanitária terrível. Ontem tivemos um recorde de mortes no Brasil, 600 mortes no Brasil. O novo ministro, que quando ele aparece a gente já fica assustado. O Mandetta enchia bem a paciência porque ele queria mais politizar a crise e ser candidato ao governo lá do estado dele do que praticamente não abandonar o paciente. Mesmo porque quando ele foi obrigado a abandonar um paciente, porque todo dia ele se contrapunha ao presidente Bolsonaro, o Bolsonaro deu uma bica nele e quando ele abandonou o paciente forçado, porque brigou com o dono do hospital, saiu cantando é a vida, e foi abraçar a assessora. Tudo que ele pedia para as pessoas não fazerem. Né? Então, tirando o Mandetta, a gente sabia que a crise ia ficar mais grave. É a tal de curva que sobe daí por diante. E agora temos um novo ministro aí que quando ele aparece, a gente já assusta porque tem uma cara meio tasturda. Ele lembra muito o Mick Jagger ou coisa parecida. E ele falou, foi o cara mais sincero, falou assim, ministro, o que o senhor sabe da curva? Ele falou assim, eu não sei nada. Mas e doutor, também não sabemos de nada, o fulano falou lá para o repórter. Foi a entrevista mais sincera que eu vi na minha vida. E é claro que, aprendendo com os outros países, o Brasil ainda tende a passar por uma situação pior do que a gente imaginava. Por enquanto, menos pior do que o ministro falou que pode ter 1000 casos por dia. Acredito até que pode superar isso. Mas, representando a Fiesp, não é? Porque não só os grandes empresários estão sofrendo com isso e, por consequência, Datena, você está com dó dos grandes empresários? Eu estou com dó dos grandes empresários, sim, porque os grandes empresários, sim, bons empresários, que tem gente que não vale nada em qualquer setor de atividade humana, mas os grandes empresários é que mantêm a economia girando, que é quem te dá emprego. Se de repente o cara que te dá emprego não pode trabalhar, tá lá com a firma dele fechada, você vai perder emprego. E a gente saiu da pior recessão econômica que nós tivemos no país o ano passado, o pior período econômico do Brasil. E entramos nessa já desgraça político-sanitária, primeiro sanitária porque leva a vidas e depois porque as pessoas estão morrendo de fome. O que é que a Fiesp está recebendo de notícia, informações de um possível relaxamento dessa quarentena, né, que eu acredito vai acontecer. Não sei de que forma o Dória vai liberar, mas ele vai liberar. Alguma coisa ele vai liberar, mas o que é que a Fiesp tem de informação e o que é que o empresário, você que é um sujeito super experiente, tanto que é presidente da Fiesp, né, que dá quase que boa parte do PIB brasileiro, por isso emprega muita gente, é por isso que eu fico preocupado com as indústrias brasileiras e principalmente o maior parque industrial que é aqui em São Paulo. Quanto tempo os empresários aguentam e como é que está essa situação da quarentena aqui em São Paulo e, por consequência, no Brasil, que dá para você ter essa projeção? Ô, Datena, primeiro só uma observação. A Fiesp, ela tem uma representação muito importante em relação aos grandes grupos, não só de São Paulo como do Brasil, porque você tem as sedes das companhias em São Paulo. Os pequenos também, né? Com fábricas em todas as partes do Brasil e até em outros países. Mas também ela tem uma representação muito forte
entre as médias empresas, as pequenas empresas e as microempresas. Então, há realmente uma preocupação. A gente, quando está falando aqui, nós não estamos falando só de uma General Motors, mas nós estamos falando da padaria da esquina, que está aqui ligada conosco também, nós estamos falando da farmácia, nós estamos falando do pequeno comércio, nós estamos falando de atividades de pequena confecção, enfim. Então, há uma preocupação. Nós estamos vivendo, como você bem descreveu, temos uma pandemia de saúde que deve ser prioritária, deve ser cuidada com todo zelo, e para isso a gente tem que colaborar o máximo possível. E como é que nós estamos fazendo isso? Estamos procurando, vamos dizer, a indústria de São Paulo, por meio do SESI, do SENAI, estamos produzindo álcool gel, distribuindo nas comunidades gratuitamente, estamos produzindo máscaras e distribuindo gratuitamente nos hospitais, estamos recuperando esses respiradores na nossa unidade aqui da Vila Leopoldina, já foram mais de 100 respiradores que nós recolhemos de hospitais públicos, recebemos e recuperamos e devolvemos funcionando. Esses respiradores que o governo de São Paulo pagou, que saiu na mídia, R$180 mil, eu não entro no mérito do custo, eu só estou dizendo, isso que custa R$180 mil, nós pegamos um que estava parado no hospital, aliás, mais do que 100 que estavam parados, a custo zero, recuperamos e devolvemos para os hospitais. O Senai fez cursos também à distância e presenciais para os montadores de automóvel, para fazerem o mesmo trabalho por todo o Brasil. Enfim, nós temos várias ações. Como além da pandemia de saúde, há uma pandemia, há uma crise, vamos dizer, forte na economia, que causa crise social, o SESI, a partir dessa semana, vai estar distribuindo 230 mil refeições por dia, gratuitamente, para as comunidades carentes. Fizemos parceria, tudo isso em uma semana, Datena. Em uma semana, pegamos 120 e poucas cozinhas, que eram das nossas escolas que estão paradas, e chamamos as equipes, temos aí quase 1.000 pessoas envolvidas nisso, e estamos fazendo aí marmitas com arroz, feijão, carne, batata, frango, enfim, a mesma qualidade da boa comida que nossos alunos sempre se alimentaram, nós estamos fazendo nessas marmitas e distribuindo 230 mil marmitas gratuitamente através de parcerias com 1.000 entidades de todo o estado, entidades filantrópicas, asilos de idosos, enfim, para que chegue realmente na mão de quem precisa. Então, uma série de iniciativas para ajudar essa situação social, essa situação de saúde. Agora, a questão econômica, não há outro caminho a não ser voltar a trabalhar. Nesse sentido, nós fizemos um plano de retomada. Esse plano de retomada não entra no mérito da data da retomada, uma vez que isso não depende de nós. Mas, a partir do momento da retomada, tem um plano, um cronograma, uma retomada gradual ao longo de 45 dias e com os devidos cuidados, porque ficou um mito que ficar em casa é proteger a saúde, sair de casa é pôr a saúde em risco. Na verdade, depende de como você sai de casa. Eu, por exemplo, venho trabalhar todos os dias e todos os dias uso máscara, tirei a máscara agora para estar falando com você, mas uso máscara, respeito o distanciamento, mantenho as mãos lavadas quando mudo de ambiente, uso álcool gel. O meu exemplo é o exemplo de todos que estão trabalhando na Fiesp hoje, por exemplo. E também a indústria de alimentos, a indústria de remédio, a indústria de embalagem, a logística, esses que estão trabalhando, todo mundo está com esses cuidados todos e não está havendo problema. Então nós temos um exemplo vivo que dá sim para, de forma responsável, gradativa, equilibrada e com os devidos cuidados, você poder preservar a saúde e retomando a economia gradualmente. Eu, sábado passado, fui a um supermercado, fiquei muito feliz aqui na Marginal, porque estava todo mundo com máscara, todo mundo respeitando o distanciamento, tinha álcool gel na porta, tinha álcool gel no caixa, enfim. Então, quando a gente fala em retomar, não significa retomar para pôr em risco a saúde das pessoas, porque o mais importante é a saúde das pessoas. Mas o que nós estamos falando é trocar o isolamento pelo distanciamento, pelo uso de máscara, pela higienização. Aliás, o uso de máscara, que é tão importante, nós estamos com uma campanha nacional já há mais de uma semana, conscientizando
às pessoas o quanto é importante usar a máscara. Enfim, é um conjunto de medidas, Datena, na área da saúde, na área social, na área comercial, e, sem dúvida, esta epidemia, esta pandemia, não vai terminar semana que vem. Existe um ditado que meu pai sempre falava, que a necessidade é a mãe das invenções. Então, por necessidade, o mundo inteiro está inventando, está buscando solução em remédios, em receitas que possam atenuar o problema, até que seja inventada uma vacina, que a gente combata a raiz do problema. Agora, isso pode levar semanas ou meses. Nós não vamos poder ficar em casa meses. Nós temos que voltar à nossa vida, mas voltar com a prudência, a responsabilidade, os cuidados para que a saúde não esteja em risco. E esse plano de retomada prevê tudo isso não só para a indústria, para o comércio, para a repartição pública, para o transporte público. É um absurdo o transporte público ter uma lotação. Não pode. Tem que ter distanciamento, no mínimo de 1 metro, 1,5 metro, tem que ter máscara todo mundo. Então, não adianta também você tomar todas as cautelas no trabalho, no transporte, se na casa também esse trabalho de retomada que nós elaboramos, ele prevê os cuidados que devem ser tomados na casa da pessoa. Isso foi feito por um grupo multidisciplinar, foi pego exemplo de 14 países do mundo, e nós mandamos para todo mundo, mandamos para o governo de São Paulo, mandamos para todos os governos estaduais, para todas as prefeituras, para o governo federal, para as empresas, e eu espero que cada um se adapte, ou adapte à sua realidade, à sua cidade, à sua empresa, e pegue como base esse roteiro de boas práticas e que a gente vá retornando à vida e ao trabalho, porque eu não acredito que a solução esteja em ficarmos aí mais semanas e meses em casa, já são 45 dias. É necessário que a gente retome, mas eu repito, com a cautela necessária, priorizando sempre a saúde. Olha, ninguém é burro nem insensível às 600 mortes que aconteceram no país. Ninguém vai ficar insensível a isso. Absurdamente alto o número e vai aumentar. Isso é uma coisa óbvia. Esse negócio de... o primeiro que falou acertou em cheio. Negacionismo, isso não funciona. Você negar o que está claro aí. O que os outros países já viveram, estão vivendo ainda, os Estados Unidos, por exemplo, que é o epicentro da crise, o Brasil já deve estar vivendo, porque a gente não tem testagem e pode viver ainda mais. Ninguém quer negar isso aí, ninguém quer negar. Agora, enfrentar esse tipo de crise, que é crise de vidas, mas também crise de negócio, crise de comércio, crise de indústria, crise de emprego, depois de uma recessão enorme. É como se a gente tivesse vivido 2008 no ano passado, porque foi a pior crise, ou o crack da Bolsa de Nova York em 30 o ano passado, e saísse desse quadro, que foi o pior quadro da economia brasileira, e pegasse uma pandemia logo de cara. Imagina se quando o mundo tivesse saindo da recessão lá no século passado, quando quebrou a Bolsa de Nova York, tivesse uma epidemia logo em seguida. É que a epidemia da gripe espanhola foi antes, entendeu? Mas imagina se pega logo em seguida. Se morreram 40 milhões na gripe espanhola e morreu gente pra caramba durante a depressão, ia morrer muito mais gente. Agora, é difícil você falar... Os Estados Unidos perderam só em abril 20 milhões de empregos, a maior economia mundial. Só em abril perdeu 20 milhões de empregos. Então, uma coisa é você falar em combater a crise econômica, o lado econômico da crise, em países que são superpotências econômicas. Outra é você falar num país pobre, com uma divisão de renda que é a segunda pior do mundo, que depende de emprego, o cara se não trabalhar, ele não come. Não é questão de... Porque nesses outros países o empregado tem reservas. O cara tem dinheiro para passar 1 mês, 2 meses dentro de casa. No Brasil não tem. Então a pergunta simples é pura e objetiva, sem ficar com muita explanação. Quanto tempo as indústrias aguentam manter o quadro de funcionários, sem diminuir salário, sem mandar a gente embora, e quanto tempo você acredita, pela projeção que tem, que as médias empresas possam suportar isso? Porque microempresário, mini empresário,
muitos já fecharam as portas e não vão abrir mais, porque não tem capital de giro, não tem absolutamente nada. Pergunta para um cara que entende pra caramba de economia e de comércio, é simples assim. Quanto tempo o brasileiro aguenta ainda sem voltar a trabalhar? Na verdade, Datena, as empresas, essa história tem já 45 dias. Se nós considerarmos uns dias antes já uma certa insegurança, já que havia começado, são quase 2 meses. E, nesse momento, para muitas empresas, acabou o capital de giro. Para outras, tem ainda um caixa, quando eu falo capital de giro, é caixa. Acabou o caixa. Para outras, tem caixa para alguns dias. A questão do desemprego, lamentavelmente, nós estamos fazendo o possível para evitar o desemprego. Nesse sentido, essas medidas de flexibilizar jornada de trabalho, com redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, tudo isso ajuda a manutenção do emprego. Porque se não tiver nenhuma saída, aí a única saída fica o desemprego. Afinal de contas, você não pode impor a ninguém. Cada um tem que pagar suas contas. Você não pode exigir, não, você não vai desempregar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, e exigir que ele pague as contas dele. Cada um sabe a sua situação e tem a sua responsabilidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, não houve nenhuma flexibilidade em relação aos impostos estaduais. Ao recolhimento do ICMS, substituição tributária, foi pedido, nós pedimos uma postergação. Não pedimos para não pagar, pedimos para postergar nesse momento de crise. Não foi postergado. Mas o que é pior, é colocado, para quem atrasa, aplicada multa alta e juros. Você imagina uma situação como essa, você deixar de recolher o imposto por necessidade, e tem todos os motivos para isso, e ser multado, ter multa e ter juros. Então falta uma sensibilidade aí. É necessário que haja mais atenção com as empresas. Em relação a crédito, o oxigênio para dar vida, para dar saúde a essas empresas passarem por essa tempestade, chama-se capital de giro, crédito. O crédito está muito restrito, os bancos não querem dar crédito. Só vão dar crédito se for risco do Tesouro. Então, ou sai uma linha forte, mais forte, não pode chegar e ficar medindo, sair dinheiro para circulação, e os bancos repassarem as empresas, entrarem no caixa das empresas, com um spread zero, com uma carência, com prazo, para dar oxigênio no mercado, e só vão fazer isso se o Tesouro assumir o risco, porque senão eles não vão fazer. Se não acontecer isso, vai haver uma mortalidade de empresas enorme. E se houver a mortalidade de empresas, junto vai a mortalidade dos empregos, porque caminham juntos. Sem empresa não tem emprego. Então, o que nós precisamos agora? Crédito urgentíssimo. Essa flexibilidade está sendo usada. Então, quando você fala quando vão começar a reduzir salário, lamentavelmente já se começou. Muitas empresas já reduziram jornada, já suspenderam o contrato de trabalho, graças a Deus. O pior é quando eu ouço falar que houve desemprego. Desempregou, essa é a pior notícia. Agora, algum sacrifício de todo mundo ainda é melhor do que o desemprego. Mas, lamentavelmente, eu tenho que te dizer que também está havendo desemprego. E haverá desemprego durante esse período. Não tem jeito de dizer que, com tudo parado, nós não vamos ter desemprego. Não é só a indústria, está aí o comércio. Imagine só aquele comerciante, aquela rede de loja, pequeno, médio, grande, não importa o tamanho, que tem contas a pagar, impostos exigidos, impostos estaduais que precisam ser pagos, e sem vender nada. Até quando vai isso? Entende? Por essa razão que é muito importante a priorizar a saúde das pessoas, mas a gente tem que quebrar esse mito que você não possa substituir o isolamento pelo distanciamento, pelo uso de máscaras, pelo uso da higienização das mãos, pelos cuidados, pelo exame que você possa fazer. As empresas grandes que estão trabalhando hoje, você vai numa empresa de alimentos, você vai numa indústria de remédios, de embalagens, estão trabalhando. E você vê todos os cuidados, máscara, distanciamento, álcool gel, exames médicos para ver se tem algum sintoma. Então há uma segurança. Tanto é que os casos dessas empresas estão sob controle total.
Então, por quê? A grande pergunta, se nós temos já exemplos como esses, se esse supermercado que eu fui no sábado passado, por exemplo, está lá funcionando, com distanciamento, com máscara, com álcool gel, com todos os cuidados, e funciona, não está pondo em risco as pessoas, por que nós não podemos fazer isso de forma gradual, responsável, e irmos tentando atender a todas as áreas, quer dizer, cuidar prioritariamente, repito, da saúde, fazer com que as pessoas saiam com toda a proteção e cuidado, mas a vida ir começando lentamente, até porque o comércio não vai ser de um dia para o outro para recuperar. Caso contrário, se nós formos esperar, vamos dizer, zerar a preocupação com a epidemia para pensarmos em começar a sair de casa, começar a trabalhar, nós vamos ter uma bomba atômica que vai ser na economia e no social do país, de São Paulo e do Brasil, né? Que tem efeitos muito nocivos também, né? Você pega dois exemplos, né, que eu acabei de citar. Um, os Estados Unidos, que tem 30 milhões de desempregados agora. 30 milhões de desempregados. No Brasil a gente fala em 13, eu acho que tem mais, né? Porque muita gente que saiu do mercado de trabalho na recessão do ano passado, esse nem voltou mais, porque ele abriu a sua firmazinha, o seu... enfim, um negócio pequeno, mas abriu, deu certo, mas agora já deve estar quebrado por causa dessa crise. Nós devemos ter muito mais que 13 milhões de desempregados. Mas os americanos, eles fazem um meio termo, no confinamento, que eles chamam de confinamento ou quarentena, e o distanciamento social. Não estão aguentando mais. Tem cara saindo na rua armado, porque lá o cara tem direito de arma, e fazendo passeata armado a favor do Trump, que já começaram a meter política no meio também, porque lá tem eleições. Além dos Estados Unidos, que tem esse problema das eleições, e a grande crise começou na China por causa de eleição. Porque tinha eleição e o governo chinês, que é um governo fechado, é um governo comunista, simplesmente fez com que o mundo ignorasse um vírus terrível, e esse vírus saiu de lá e contaminou o mundo inteiro. Esse é o grande detalhe, por causa de eleição. Tem sempre um problema político no meio. Mas vamos pegar a França, que é um país democrático, da liberdade, igualdade e fraternidade. O Macron também tem medo de liberar. Tanto que ele usa uma frase do Jacques Chirac, que foi um grande presidente francês, que eu não vou usar o termo que ele usou aqui, porque o termo é ofensivo. Eu não vou falar isso agora de manhã. Mas o Jacques Chirac diz que a titica, vamos dizer assim, o pi, ela voa em esquadrão, voa mesmo. Quando a coisa tem que espalhar, espalha mesmo de uma forma definitiva. Mesmo assim, o governo francês está abrindo, porque ele sabe que não dá para aguentar 10 milhões de desempregados, 1/3 da França de desempregados, não dá para aguentar. O cara sabe disso. Então ele está abrindo com riscos, mas está abrindo com riscos e assumindo os riscos. Por exemplo, transporte coletivo. Busão que carrega 60 pessoas vai carregar 20. Metrô que carrega 700 pessoas vai carregar 180. E trem que carrega 2.500 pessoas vai carregar 500. Aquilo que você acabou de falar. Porque ele sabe que se não abrir, a revolta popular por causa do desemprego, da fome, daí por diante, vai ser impressionante. E agora se fala no fato da gente ter que saber conviver com o vírus. Nós não vamos ter vacina rapidamente, já estão testando vacina, só se acontecer um milagre dessas vacinas darem certo num tempo curto, mas nós vamos ter que conviver com o vírus. É mais ou menos o que você está falando, não é? Mas pelo que o governador tem falado, e você conhece bem o governador, inclusive já teve disputa política com o governador, você acha que o governador vai ter a coragem de abrir mais do que ele acha que é necessário, ou que a abertura do governador não será aquela, pelo que ele disse, não será aquela esperada pela Fiesp, pelos empregadores e também pelos empregados? É difícil, Datena, falar o que ele vai fazer. Agora, o que eu posso dizer a você é que São Paulo é um estado com 645 municípios. As medidas que foram tomadas de quarentena foram horizontais para o estado inteiro. Isso não mostra
critérios científicos nem técnicos. A realidade de Monteiro Lobato, de Campos de Jordão, ou de Presidente Prudente, ou da capital de São Paulo, são realidades bem diferentes. Então, na realidade, o que foi feito, eu não sei qual foi o critério adotado. Eu não sei o critério adotado pelo tempo que foi determinado em quarentena. A realidade que eu vejo é que é necessário, sim, começar uma retomada. Existem partes dos estados que os riscos são mínimos, mas uma retomada disciplinada. O mais importante agora, como você bem colocou, esse vírus, vamos rezar para inventar a vacina urgente, esses remédios, essas drogas novas que podem estar evitando, minimizando o problema, ótimo, mas tem um detalhe, nós vamos ter que conviver, não vai resolver isso a semana que vem, nós vamos ter um período até sair dessa epidemia, e nós não vamos poder ficar paralisados. E a retomada não é uma retomada que você fala, começou amanhã, pronto, está todo mundo a todo vapor. Não, é uma retomada que tem que ser gradual, gradativa, lenta, enfim. Então, a gente tem que começar. E o fundamental é não significar a retomada, não ter um significado de risco de saúde. Sinceramente, eu saio de casa todos os dias, venho à Fiesp todos os dias, vou ao meu escritório todos os dias, vou à nossa unidade do Senai, onde estão recuperando respiradores, vou à Vila Leopoldina, onde estão fabricando os alimentos para Paraisópolis, 3.600 refeições só naquela unidade. Eu ando para cá e para lá, mas com todo cuidado. Eu não saio sem máscara, eu não me aproximo de ninguém, eu uso álcool gel. Graças a Deus, eu sinto que eu estou seguro e sinto que eu não estou prejudicando a ninguém, que eu estou preservando os outros. A pergunta é a seguinte, por que razão não se pode trabalhar dessa forma? E eu fiquei muito feliz, eu repito, eu há uns 10 dias, sem ser esse sábado, no sábado anterior, há 10 dias atrás mais ou menos, eu fui a uma loja grande de material de construção e eu não fiquei muito feliz. Eu não vi as pessoas de máscara. Na rua você não via as pessoas de máscara. Enfim, nesse sábado eu fiquei muito feliz quando eu entrei num grande comércio e vi todo mundo disciplinado. Então a consciência está aí. Graças a Deus, se a nossa campanha nacional ajudou aí a conscientizar o uso de máscara, ou se todo mundo hoje está se esforçando para isso, com os cuidados necessários, eu vejo que é possível sim, e a gente precisa ir retomando. Liberar mais e mais rapidamente as áreas, as cidades, as regiões com muito menos risco, ter mais cautela em outras, mas em todos os casos são esses cuidados de uso pessoal, de costumes, que tem que ser adotado. Agora também não adianta, usa máscara, chega na empresa, faz exame, tem distanciamento, tem tudo, e no busão, no caminho, está lotado de gente, ou o metrô, que nem vocês comentaram, lotado. Isso é um absurdo. O transporte público tem que ter distanciamento, tem que ter todos os cuidados. Então, ou seja, tem que retomar? Tem. Nós não podemos esperar 3, 4 meses até a coisa toda acalmar para retomar o país. Mas sempre priorizando a saúde. Para isso é possível, tomando os cuidados. Olha, eu digo isso desde o começo. Não adianta nada você fechar a rua se você deixa ônibus, trem, metrô lotado. Não adianta nada. A coisa vai se espalhar da mesma forma. Não adianta nada você ter a Cracolândia lá no centro de São Paulo, do jeito que está, porque o cara não fica só na Cracolândia. Se você não vai pelo lado humanitário, que eu vejo pelo lado humanitário, acho que as pessoas deviam ser internadas, sim, pelo lado humanitário. Eu estou vendo pelo lado humanitário. O cara fala, não, deixa o cara morrer lá. O cara que não vê pelo lado humanitário, ele tem que entender que aquelas pessoas vão sair de lá, porque elas não ficam só ali, e contaminam outras pessoas. Então o governo, por um lado, né, ele quer fechar, ele não quer deixar a indústria funcionar, não quer deixar a pequena empresa funcionar, não quer deixar o sujeito trabalhar, mas o lado que ele tem que cumprir, ele não cumpre. Não tem distanciamento social, no transporte coletivo, tem focos como o da Cracolândia, que são de absoluta e estritamente competência dos governos estadual e municipal. O governo não faz a parte dele e tem que fazer, e fecha a rua de uma hora para outra. É isso que você colocou. Para encerrar, meu amigo Scaff, mesmo porque você tem que trabalhar, e trabalhar muito, porque senão vamos ter mais
desempregados ainda. Como é que você compara a pior recessão que nós tivemos no ano passado a essa crise terrível, também econômica, além de sanitária, econômica? Tem gente de geladeira vazia morrendo de fome, tem que chegar logo esse auxílio do governo, não é? Com a recessão do ano passado. Esses meses de pandemia com a recessão que a gente já vinha dizendo era a pior crise econômica do Brasil em toda a sua história. Apenas é difícil você comparar o desconhecido. Essa crise que nós estamos, nós conhecemos o que aconteceu, e mais ou menos ainda. Se você me perguntar hoje como é que está realmente o nível de emprego, como é que vai ser nesse mês de maio, quem é que vai poder te dar essa resposta com exatidão? Pergunta, o que vai virar do Brasil? É isso que eu quero saber. E eu estou perguntando para um cara que trabalha com gente que dá emprego para caramba. O que vai sobrar do Brasil depois disso? Porque a situação para agravar não é uma situação só do Brasil, é do mundo. Porque se fosse uma situação só do Brasil, as nossas empresas exportadoras, com o câmbio como está, estariam tocando a todo vapor e vendendo para o mundo. O problema é uma crise mundial. Então, nós vamos ter que enfrentar uma crise no Brasil, da economia brasileira, uma crise no mundo. E qual é o tamanho dessa crise? É uma grande pergunta. Essa pandemia e esses cuidados, essas quarentenas e tudo isso vão nos levar a que tamanho de crise? Essa é uma pergunta que a gente não tem a resposta. Por isso que uma coisa é certa, é um dia depois do outro. O que nós pudermos fazer para ir minimizando, e como é que você minimiza? Minimiza, primeiro, tendo as providências necessárias, emergenciais, para as pessoas, na área da saúde, e para as empresas, na área da economia, para sustentar e segurar o emprego o máximo possível, enfim. E além dessa situação emergencial, que isso não dura, não dá para você ficar dando recursos e tudo parado, tá certo? E, em seguida, você precisa recomeçar, você precisa retomar a vida. Nós não podemos ficar meses esperando tudo acabar, mas com cuidados. A gente tem que tomar, eu estou repetindo isso, Datena, porque criou-se um mito que aquele que fala, não fica em casa, não está querendo respeitar a vida. Respeita sim. Eu estou falando alguma coisa que eu estou fazendo. Eu estou saindo de casa, mas com os cuidados necessários. Então, fundamental é a gente ter uma disciplina de como retomar. Agora, se você me pergunta, deve retomar? Eu entendo que deve retomar. Com disciplina, com todos os cuidados, mas a gente buscar, vamos dizer, de novo, fazer com que o país se movimente. É necessário que se faça isso. Agora, tem casos excepcionais. Por exemplo, nós tivemos decisões hoje radicais em estados um estado do norte e em São Luís, no Nordeste, no Maranhão. Lockdown, Pará e Maranhão. É uma situação específica da estrutura de saúde. Colapsou a saúde. Por isso que eles fecharam. Por isso que eles fecharam. Aí colapso não tem jeito, né? Aí não tem jeito mesmo. Não tem hospital em lugar nenhum. Mas eu entendo o que você quer dizer e acho que é isso mesmo. Tem que se encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, porque senão... E se as autoridades não foram competentes o suficiente para manter uma quarentena aqui em São Paulo, porque o cara que fala que quarentena, o que a gente está vendo em São Paulo, não está dizendo a verdade, porque não tem quarentena nenhuma aqui. O que você vê de trânsito, se tivesse quarentena, os caras não estavam adotando medida de fechar a rua. Na véspera do feriado e antivéspera do feriado, o que a gente viu de veículos na rua foi uma desobediência civil completa. Então, se a autoridade ou se as autoridades não estão conseguindo manter a quarentena, o que você falou vai acontecer naturalmente, já está acontecendo com o povo. O povo não está usando máscara porque o governador mandou usar máscara e tem que usar máscara. Porque o prefeito diz que tem que usar máscara. O povo está usando máscara porque ele viu que de ontem para hoje, e esse número não é real, deve ser maior, morreram 600 pessoas. A consciência do povo é uma coisa óbvia. Basta você ter sensibilidade para governar
basta ter sensibilidade popular. Tendo sensibilidade popular, o povo mesmo ajuda a resolver a situação. Agora, medidas ditatoriais, medidas por decreto, medidas por MP, medidas que sejam impostas ao povo, é aquela história, se há governo, sou contra, que é uma frase de um grande guerrilheiro comunista, combatido pela direita pra caramba, amado pela esquerda, comunismo que não cabe mais em lugar nenhum do mundo, que é um regime ultrapassado, que matou milhões de pessoas. O Stalin e o Mao Tse-tung mataram mais do que as guerras mundiais todas, mataram 120 milhões de pessoas, que prova que o comunismo é um regime furado, não existe mais. A própria China, que é o regime comunista, mas tem muito mais de capitalista do que de comunista, entendeu? Mas a frase do guerrilheiro lá é mais ou menos essa: o povo, quando começa a receber imposição demais, vê a democracia se esvaindo pelos dedos, a democracia indo embora. E você querer impor coisa ao povo é você fazer estourar o rebanho. E o caipira sabe que quando a boiada estoura, ninguém segura. Scarf, foi uma boa entrevista. Você tem mais alguma colocação ou não? Não, só te agradecer e dizer a todos que nos acompanham que a gente tem que sair maior dessa crise. Maior na sensibilidade humana, maior e sermos mais solidários. O Brasil vai sair pela dor. Vai sair pela dor. Não vai sair pela sensibilidade política, vai sair pela dor. Você vai ver. A verdade é que em tudo, até nas coisas ruins, tem um pedacinho que a gente pode aproveitar. Se há um pedacinho nessa crise, nós saímos fortalecidos e maiores no caráter, vamos dizer, no campo espiritual, no campo humano, no campo da relação entre as pessoas, no campo da solidariedade. E é isso que eu espero a todo mundo e desejo aí que Deus abençoe o Brasil e a todos nós e o mundo, porque todos estão passando por situação semelhante. Eu usei a frase do Guevara aqui, definido como um grande guerrilheiro comunista. Claro que eu não sou adepto da teoria de que o Guevara estava certo, que o Guevara, do mesmo jeito que ele tinha o lado bom dele, que ele atendia pessoas na juventude, que era médico, atendia pessoas lá do Equador, num asilo de leprosos, que ninguém entrava, e ele entrava com um amigo dele. Ao mesmo tempo, ele foi o criador dos tribunais de exceção lá em Cuba, que ele sentava com um charutão na boca e falava assim: olha, você é culpado. Mas o cara falou assim: mas eu não fiz nada, mas você é culpado. E ele mesmo levantava, pegava a pistola e pá, dava um tiro na cabeça do cara. Entendeu? Quando eu disse que era um grande guerrilheiro, porque um dia os caras me acusam de ser comunista, porque eu entrevistava o Lula ou era do PT. Outro dia o cara me acusa de ser de direita porque eu entrevisto o Bolsonaro. Outro dia o cara me acusa de ser de centro. Eu não sou nem de centro espírita e nem político, não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou por uma coisa que quase ninguém respeita desse país, que é a Carta Magna do Brasil, que é a chamada Constituição. E a Constituição, sabe o que é? É simplesmente o direito do povo, governar para o povo e pelo povo. Para que não se distorçam palavras aí. Um abraço, Scarf. Outro forte. Datena, posso falar o que você é? Você é um homem bom e sério, e um bom cidadão brasileiro. Isso é que você é. São suas maiores qualidades, mais importantes qualidades. E eu te conheço e sei que você é isso. Eu não estou te elogiando, te agradando, não. Estou falando aquilo que a impressão que eu tenho verdadeira a seu respeito. E é recíproco. Você sabe que é recíproco. Você sabe que é absolutamente recíproco. Que a sua senhora fique bem. Porque a pior dor que existe é a dor de quem a gente gosta. Por isso que eu falei outro dia, a pergunta que você faz para o cara se o cara tem medo de morrer de fome nessa crise, não é a pergunta correta. A pergunta correta é você fazer assim, o que você acha do seu filho morrer de fome? O que você acha da sua mãe morrer de fome? O que a mãe acha do filho perder a vida, ou o pai acha do filho morrer de fome? O que você acha de um ente querido seu morrendo de fome na sua frente?
que fome o cara até aguenta. O que ele não aguenta é a dor de quem está morrendo de fome do lado dele, nem do próximo e muito menos da família. Um abraço, Scaff. Outro forte. Obrigado, Datena. Fica com Deus. Com Deus, um ótimo dia para ti.